Salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 4. E a gente está na parte fundamental, essencial de todo o conjunto matemático. Eu estou falando das operações base. Já vimos em meses anteriores operações com números naturais. Foi muito tranquila, nós aprendemos a somar, subtrair, multiplicar e dividir números naturais. O que foi bacana quando nós apresentamos o conteúdo para vocês foi a forma como nós visualizamos a adição ou até mesmo a subtração, que a gente tinha como um único caminho a solução dessas duas operações. Vimos, professor, que dá para somar de 3, 4 formas diferentes, dependendo de como os números se apresentem. Professor, lembro bem que o senhor falou da decomposição em parcelas, que era uma das alternativas para realizar as operações, bem como, professor, somar as ordens, fazer a soma por ordem. Também me ajuda muito no cálculo mental. Você não estava presente nessa parte, não? Todo esse material já está disponível para vocês lá na plataforma do canal Educação. Dá uma espiada lá. E agora, operação ainda, lógico, a matemática vive em torno dessas operações. Só que a gente apresentou agora o tal do número negativo. E se faz necessário, é obrigado, na realidade, vamos colocar, eu falei logo, é obrigado antes de nós operacionalizarmos, realizarmos o famoso jogo de sinal. Você já aprendeu? Tem certeza que você já aprendeu? Sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque a gente tem que fundamentar bem como que funciona o jogo de sinal para a adição e para a subtração, para não confundirmos o jogo de sinal na multiplicação e na divisão, que tem uma proximidade de um para o outro. O jogo de sinal é um só, mas a aplicação é que se dá de forma diferente. Vamos lá iniciar? Meu boa noite, Colônia do Gurgueia, Bocaina. Boa noite a você que já está conectado com a gente no YouTube. Está na tela de vocês aí o conteúdo. Números inteiros, professor. É aí que a gente passa a visualizar os números negativos. A gente está revisando a questão das operações base com números inteiros. A gente está falando da adição e da subtração de números inteiros, onde se faz sempre necessário, grande Gabriel, boa noite, nós realizarmos um jogo de sinal. Vamos treinar? Cara, operação não tem outro caminho. Só aprende treinando. Participação é essencial durante as aulas. Ah, professor, eu tenho vergonha. Gente, participa, pergunta, não vai para casa com dúvida. Não adianta, quando a gente tem um acúmulo de dúvida, é pior. E é, professor, é pior. Vamos ver aqui, professor. Se a parte mais importante da operação com números inteiros é jogo de sinal, vamos lá. Qual foi a orientação dada para vocês memorizarem este jogo de sinal? Vocês recordam? Memorizar jogo de sinal, professor? Pelo que eu lembre, o senhor disse para mim o seguinte: sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Mas há quem goste de realmente fazer o jogo de sinal, tipo, mais com mais dá mais, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. O que é isso aí mesmo, professor? O sinal de dois números envolvidos numa operação. Então, para facilitar a tua memorização, professor, para facilitar a tua memorização, eu quero que você repita comigo. Como é que você vai fazer para aprender isso aqui, para não esquecer, para não confundir, principalmente? Repete comigo. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Agora, vamos entender como é que é o funcionamento deste jogo de sinal para adição e subtração e para multiplicação e para divisão. Como é que funciona o jogo de sinal? Gente, é assim. Na adição e na subtração, esse jogo de sinal que eu estou apresentando para vocês, que causa até uma certa confusão às vezes, é só para te informar que nós iremos ou somar ou subtrair esses números. Significa dizer que, se você tem dois números e você vai realizar uma operação com eles, os dois têm sinais iguais, tipo, o primeiro número é positivo, o segundo número é positivo. Eles têm sinais iguais, professor. Aqui, ó, o primeiro é positivo, o segundo é positivo. Sinais iguais dá mais, professor. Olha aqui embaixo também. Eu posso ter que o primeiro número é negativo,
segundo número também é negativo. Os dois são negativos, eles têm sinais iguais. Então, sinais iguais dá mais. O que é isso, professor? Eu estou sabendo que se os sinais forem iguais, eu vou ter que somar os números. Agora, o grande problema é nós entendermos que depois que eu somar ou depois que eu subtrair, eu tenho que obrigatoriamente conservar o sinal do maior. Entendeu? Então, o jogo de sinal é apenas para te dizer se você vai somar ou se você vai subtrair os números. Já, se os sinais dos dois números que você vai operacionalizar forem diferentes, sinais diferentes dá menos. O que quer dizer isso? Que você vai subtrair esses números, professor. Que você vai subtrair. Então, vamos treinar um pouquinho, depois vamos para expressões e depois vamos para situações problemas. Pode ser? Vamos lá, então. Olha só, professor. Se eu pedisse para você fazer essa continha comigo. Mais 6 menos 1. Lembrando, já esquecendo, tinha que ter comentado isso com vocês também. Lembrando que quando um número ele é positivo, eu não preciso escrever o sinal de mais, gente. Não, professor, não precisa? Não. Não precisa escrever. Ou seja, eu poderia ter a conta desse jeitinho aqui, ó, 6 menos 1. Professor, cadê o sinal do 6? Professor, não estou vendo. Não estou vendo o sinal do 6. Então, o que é que eu já posso concluir? Que ele é positivo. Eu já posso concluir que ele é positivo. Ah, professor, mas se eu não visualizar ele, eu posso simplesmente deixar e anotar lá, não é? Então, o que é que eu quero que você faça? Primeiro, você tem que ver se você vai somar esse 6 com este 1 ou se você vai subtrair este 6 com este 1. Aí você olha assim rapidamente, professor, o senhor vai subtrair, porque tem um menos ali no meio. Não necessariamente. Aqui nós iremos subtrair, mas não porque aquele menos está ali no meio, gente. Nós iremos subtrair porque os sinais do 6 e do 1 são sinais diferentes. Como foi que eu pedi que vocês memorizassem o jogo de sinal? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Não foi assim? Então, sinais diferentes dá menos, eu sei que eu vou subtrair. Se eu subtrair 6 de 1, dá 5. Agora, a resposta fica 5 positivo ou 5 negativo? Deu positivo, né, Gabriel? Por que deu 5 positivo? Olha para os teus números envolvidos na conta aí. Você tinha um 6, você tinha um 1. Como é que a gente disse para você? Pega você que anotou no caderninho, coloca o dedinho cobrindo aquele mais e cobrindo aquele menos, entendeu? Aí você cobre os dois sinais e olha, qual dos dois números é o maior? O 6 ou o 1, professor? É o 6. Aí tu levanta o dedinho do 6 e vê qual que é o sinal do maior. Ah, professor, na resposta eu conservo o sinal do maior. Entendeu? Isso, tanto faz. Gabriel colocou ali, ó, posso deixar a resposta sim ou, professor, eu posso deixar só o 5. Eu não preciso colocar o mais na frente. Eu sou obrigado a colocar sinal somente se for negativo. Somente se for menos, tá bom? Então, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Faz para mim menos 3 menos 3. Quanto é que dá menos 3 menos 3? Alguns vão rapidamente olhar, professor, dá 0, porque é 3 menos 3. Não, gente, nós não vamos subtrair aí. Professor, mas tem um menos ali, ó. Tem um menos ali no meio. Como eu não vou subtrair? Você lembra o que foi que eu falei para vocês? Que quando nós estivermos trabalhando agora com números inteiros, aliás, qualquer operação que você vier a realizar, qualquer operação que você vier a realizar, você tem, professor, que fazer obrigatoriamente o jogo de sinal. É obrigado, gente. É obrigado que seja feito. Então, como é que você vai fazer isso? Olha o sinal dos números. Professor, o primeiro número tem sinal negativo, o segundo número tem sinal negativo. Ou seja, professor, nós temos sinais iguais. Como foi que eu pedi que vocês aprendessem? Sinais iguais dá mais. Então, quer dizer que nós vamos somar. E, professor, como assim? É isso mesmo, gente. Você é obrigado a fazer o jogo de sinal. Quem vai dizer para você se você soma ou se você subtrai os números é o jogo de sinal. Então, sinais iguais dá mais, quer dizer que eu vou somar. Dá 6, professor.
Agora dá 6, positivo ou negativo? O sinal da resposta. Aí você vai olhar, cara, eu conservo o sinal do maior. Professor, mas os dois são o mesmo, o valor é 3, 3. Então, o maior tanto faz, professor. Eu conservo o sinal de um deles. Vai dar menos 6 a minha resposta. Fechou? Prof, mais exemplo. Menos 9 mais 2. Aí você olha assim, professor, é para somar. Estou vendo mais ali. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Foi que a gente acabou de explicar para vocês. De hoje em diante, sempre, eu vou repetir, sempre, é obrigado que você, antes de realizar qualquer operação matemática, seja ela adição, subtração, multiplicação ou divisão, você é obrigado a realizar primeiramente o jogo de sinal. E professor, é. Ali, aquele 9 e aquele 2, como é que eu vou saber se eu devo somar o 9 com o 2 ou se eu devo subtrair o 9 com 2? Olha para os sinais deles, professor. Os sinais ali, do 9 é menos, do 2 é mais. Então, professor, eles têm sinais iguais ou sinais diferentes? Sinais diferentes, professor. Significa dizer que eu vou subtrair. Se eu subtrair 9 de 2, dá 7. Só que toda vez que você fizer a tua conta, você mesmo tem que se perguntar, mas dá 7 positivo ou vai dar 7 positivo? Desculpa, vai dar 7 negativo ou vai dar 7 positivo? Eu falei positivo 2 vezes. Professor, tipo assim, tô olhando ali para os caras. Tem um 9, tem um 2. No olho para ti mesmo. Quem é o maior? Professor, para mim maior é o 9. Tira o sinal, considera só o número. Para mim é o 9. Qual que é o sinal do 9? Professor, é menos. Então, no 7, eu vou conservar o sinal do maior. Realmente, né, Gabriel? Ou ele é positivo, fica estranho, né? Mais exemplo, já vocês vão fazer. Por isso que eu estou colocando aqui as situações e estou discutindo aqui com vocês. Caso haja alguma dúvida, você já coloca para a gente no chat. E essa aqui, mais 1 mais 2, dá quanto? Mais 1 mais 2. Professor, sinais iguais. Sinais iguais dá mais, professor. Sinais iguais dá mais. Quer dizer que o senhor vai somar. Professor, dá 3. Mas dá 3 positivo ou 3 negativo? Quem é o maior? Professor, o maior ali é o 2, professor. O maior ali é o 2. Se o maior é o 2, eu conservo o sinal do maior. Minha resposta vai ser mais 3. Ou simplesmente você escrever só o número 3, como nosso colega Gabriel colocou aí no chat. Prof, vamos lá, estou aprendendo. Tira minha dúvida aí, pergunta que eu te respondo. Menos 4, menos 7. Soma ou subtrai? Ah, professor, já peguei a manha da coisa. Ó, sinais iguais. Vou somar. Professor, mas tem um menos. Não quero saber disso, não. Se tiver sinal igual os dois números, é menos, tem o mesmo sinal. Eles têm sinais iguais. Soma. Eu só vou subtrair se os sinais forem diferentes. Professor, se eu somar 4 com 7, dá 11. Só que a resposta é 11 positivo ou 11 negativo? Conserva o sinal do maior. Quem é o maior no olho lá? 7. Qual o sinal dele? Menos. A resposta vai dar menos 11. Não é fácil fazer? Cara, agora é que eu peguei a manha. Por isso que às vezes dava errado nos dedinhos, porque a gente sempre achava que se tivesse um menos no meio era para subtrair. Se tivesse um mais no meio era para somar. E não é bem assim. Vocês estão percebendo que agora, para ter certeza se você vai somar ou se você vai subtrair, você tem que realizar obrigatoriamente o jogo de sinal. Olha mais um aí, para a gente fechar os exemplos. Mais 1 menos 9. Sinais iguais ou diferentes, professor? Sinais diferentes. Soma ou subtrai? Professor, sinais diferentes, subtrai. Se eu subtrair 9 de 1, dá 8. Mas dá 8 positivo ou dá 8 negativo? Professor, dá 8 negativo. Por quê? Porque conservamos o sinal do maior. Foi? Alguma dúvida? Vamos fazer questão, professor. Olha só. Além de saber somar, além de saber subtrair, nós também temos que saber identificar cada um desses números como sendo ora positivo, ora negativo. E, professor, tem um cara que não é nem positivo nem negativo. Temos que saber também comparar esses números quanto, professor, a um ser maior do que o outro, menor ou até mesmo igual. Professor, observe os números comigo. Menos 15,
mais 6, menos 1, 0. Cara, bem tranquilo. Para quem perdeu qualquer uma das nossas aulas, a partir dessas atividades aqui vai conseguir recapitular tudo, tá bom? Basta prestar atenção direitinho e principalmente perguntar. Professor, na letra A, ele quer os números inteiros negativos, professor. Negativo. E aquele que tem um menos na frente, aqui tem um, ó, negativo, tá aqui, professor. Tá aí, professor. Olha os números negativos. Professor, o senhor tem o menos 15, o senhor tem o menos 1, o senhor tem o menos 93. Ah, só para identificar visualmente é fácil. O senhor tem o menos 8 e o senhor tem o menos 72. Tá aí os números negativos. Na letra B, professor, ele quer que você escreva os números positivos, professor. Positivo, professor, tem o 6, 54, 12, 23, 72. Lembrando que o 0, ele não é nem positivo nem negativo. Já estamos até respondendo ali a letra C. O 0 é neutro, né? É nulo. Professor, vai ser 6, 54, aí vem 12, 23 e 72. Lembrando que, se eu quiser, eu não preciso colocar o mais na frente. Eu poderia botar só 6, só o número 6 mesmo. 6, 54, deixa eu ver lá. Foi tu que respondeu, Gabriel? O 0 é neutro da história? Será? Eu ia falar, Gabriel, desde história. Olha só, letra C. Letra C, professor, é justamente o que a gente estava conversando ali, que o Gabriel disse que respondeu primeiro que eu aqui, ó. Olha só. Prof, qual é o número inteiro? Aqui, ó. Que não é nem positivo, nem negativo. Professor, o número inteiro que não é nem positivo, nem negativo é o 0, professor. Ele é chamado de elemento neutro da adição. Ele é chamado de elemento neutro da adição. Foi tranquilo, não foi essa aí? Só para aquecer? Foi, professor. Essa aqui foi bem tranquila. Olha só. Como é que eu represento um número de acordo com a leitura, professor? De acordo com o contexto da situação. Porque a gente viu que algumas das aplicações do nosso cotidiano para os números inteiros, professor, estavam relacionadas à altitude, à profundidade, ou até mesmo fluxo de caixa, professor, entrada e saída de dinheiro. Então, aqui, ele pede que a gente faça a representação de algumas temperaturas. Lembrando, professor, que o 0 grau, ele representa, professor, o 0 grau, ele representa o limite, ou seja, o separador entre o positivo e o negativo. Então, ele coloca para mim, as temperaturas acima de 0 grau são representadas por números positivos. E as temperaturas abaixo de 0 grau são representadas por números negativos. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês vão no supermercado, que tem uns freezer lá, professor, fica um númerozinho com menos. Por que fica aquele númerozinho com menos lá? Porque a temperatura interna lá, ela é menor do que 0. Ela está abaixo de 0. Então, aqui você sempre vai ter essas nomenclaturas. Acima, abaixo, abaixo, acima. Então, se eu tenho uma temperatura acima de 0, ela é positiva. Vai ser 5 graus Celsius. 3 graus abaixo de 0. Como é que você representa? Menos 3 graus Celsius. 9 graus abaixo de 0. Menos 9 graus Celsius. E 15 graus acima de 0 é mais 15 graus Celsius. E aqui em Teresina, que a gente começou o BR Obró, 50 graus Celsius. Duvido de nada. Que antigamente eu dizia que estava 40 graus. Rapaz, o negócio aqui está perto de 50. Literalmente, eu tenho certeza que se a pessoa botar um ovo no asfalto, ele frita. Certeza. Prof, temperatura na vez aí, ó. Professor, e agora?
escrever números, né, professor? Quais são os números inteiros que estão entre? Constantemente. Se hidratar é essencial. Vamos lá. E há outros cuidados também, não é só esse não. Tem que tomar conta do protetor solar também, meu amigo, que o solzão castiga. Professor, olha aí. Escreve comigo, vocês que estão conectados, tá ali o chat, é só você vir participar com a gente, vai ser super legal. Eu quero que vocês escrevam os números compreendidos entre, professor, 1 e 7, entre menos 3 e 3, entre menos 4 e 2. Deixa eu ver se eu coloquei espaço para essa daqui. Coloquei não. Então, vamos ver aqui. Professor, quando ele diz entre 1 e 7, quer dizer que o 1 e o 7 não entram na conta, correto? Não. É tipo assim, ele quer, aqui você tem o 1, e ele quer saber quem são os números entre eles. Ele quer saber quem são os números inteiros que ficam aqui, ó, entre o 1 e o 7. Professor, essa primeira está fácil. Os números inteiros que ficam entre o 1 e o 7, professor, vai ser o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Veja que dessa vez eu não me utilizei do sinal. Eu não me utilizei do sinal. Por quê? Porque eles são positivos. Agora, ele quer que você escreva todos os números inteiros, professor, entre menos 3 e 3. Só lembrando, aqui fica o 0, ó, aquela retazinha numérica, aqui fica o 0. Para cá do 0 ficam os números positivos. Para cá do 0 ficam os números negativos. Então, professor, o senhor tem entre o menos 3 e o 3. Quem são os números que estão entre o menos 3 e o 3? Professor, se eu correr para o lado do 0, o próximo que vai aparecer é o menos 2, depois vem o menos 1, depois vem o 0, depois vem o 1, depois vem o 2. Se não entendeu qualquer coisa, é só você ir no chat e perguntar para a gente, tá bom? Professor, vamos ver aqui a outra. Ele quer saber, na letra, no caso na terceira aqui, quais são os números compreendidos entre menos 4 e 2? Professor, vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. É até chegar, número inteiro. Fechou? Tá fácil até agora. O teu deu certinho, Gabriel. Continua, vamos lá. Olha só. Eu quero entre menos 2 e menos 4, entre menos 5 e menos 1 e entre menos 6 e 0. Tem mais para a gente ir treinando. Aqui a gente está fazendo um apanhado geral do conteúdo. Professor, entre o menos 2 e o 4, eu vou ter menos 1, 0, 1, 2, 3. Deu certo? Prof, deu certinho aí, ó. Entre menos 5 e menos 1. Professor, entre o menos 5 e o menos 1, o senhor vai ter o menos 4, o menos 3, o menos 2. O próximo não, porque o próximo já seria o menos 1. Certo? A última lá, professor, entre o menos 6 e o 0. Cara, entre o menos 6 e o 0, o senhor vai ter o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o próximo seria o 0. Só que eu não vou colocar ele, porque ele pediu entre. Entre quer dizer que não entra nem o menos 6, não entra nem o 0. Você entendeu? Se você tiver na dúvida com relação aos números, é só você escrever, gente, aquela reta numérica. Você sabe que o 0 fica aqui no meio, professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continua. E do lado de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Lembrou da reta? Só para facilitar aí,
mas qualquer livro didático tem essa reta aí para você ir acompanhando. Prof, finalizada a terceira questão, olha só outras nomenclaturas que eu vou estar observando dentro de situações problemas, dentro de questões matemáticas. A palavrinha sucessor, a palavrinha antecessor. O que é um sucessor? Sucessor, professor, é o que vem logo em seguida, é o que sucede. Já alguém chegou para você e disse assim, o que sucedeu? Mas não tem nada a ver com isso aqui não. Professor, sucessor é o cara que vai logo em seguida, é o cara que está depois. O sucessor, ele pode ser sinônimo de consecutivo, professor, que é o que está logo em seguida. Então, quem é o sucessor de mais 8? Professor, é mais 9, é o próximo. Quem é o sucessor de menos 6? Professor, sucessor de menos 6. Esse aí que você colocou 7, 6. Esse aí de onde era, Gabriel? Era anterior? Essa daí? 7, 6. De onde é essa daí que você colocou para mim? De onde era esse daí? Sucessor. Sucessor é o que vai depois. É o que vai depois. Professor, o sucessor de menos... Aí, o antecessor que você colocou? Esse eu quero sucessor. Sucessor é depois. Antecessor é o que vem antes. Não é isso? Então, o sucessor de 8 é o 9. É o sucessor dele. O sucessor de menos 6 é o menos 5, professor. O sucessor de menos 6 é o menos 5. Gente, quando a gente fala de sucessor, a gente está falando em ordem crescente. Em ordem crescente. Ah, você botou foi... Ah, entendi agora, Gabriel. Beleza. Professor, qual é o sucessor de 0? Professor, é o 1. É o que está depois. Entenderam o que é sucessor? Então, se você ler numa situação, problema, a palavrinha sucessor, você não vai confundir não é verdade? Você vai entender direitinho. Beleza. Prof, agora antecessor, porque vai aparecer as duas. Vai aparecer a palavrinha antecessor. Quem que vem antes? Antecessor. Quem que vem depois? Sucessor. Tudo bem? Esse aí é até fácil de você lembrar, porque antecessor lembra antes. Prof, o antecessor de 8 vai ser o 7, que é o que vem antes. O antecessor de menos 6 é menos 7. O antecessor de 0 é menos 1. Bateu aí com as suas respostas? Deu certinho? O antecessor do 8 é o 7. O antecessor do menos 6 é o menos 7. Confunde um pouquinho, né? Para o seu antecessor, o 7 não é maior? Não, o menos 7 ele é menor do que o menos 6. E, professor, o antecessor do 0 é o menos 1. E esse 5 aí veio de onde, Gabriel? É menos 7, cara. É menos 7. Entendeu? Se ficar dúvida, escreve a reta. Escreve a reta, porque se eu escrever a reta aqui, ó, se eu colocar bem aqui, o menos 6 está aqui. Eu sei que aqui atrás está o menos 7, aqui na frente está o menos 5. Então, aqui, professor, é o sucessor desse cara, e aqui é o meu antecessor. O que vem antes e o que vem depois do menos 6, para não confundir. Entendeu? O antecessor de menos 6, o que vem... Não. O antecessor de menos 6 é o que vem antes do menos 6, é o menos 7. Tá vendo aí o que foi que eu coloquei aí, ó? O sucessor é só tu entender que você está andando para cá, ó. Sempre para a direita. Então, o que vai na frente é o sucessor, o que vem atrás é o antecessor. Tirei a dúvida? Então, vamos continuar. Prof, qual é o número maior? Agora, vou confunde sim, Gabriel. É só treinar que a gente tira essas dúvidas rapidinho. Cara, tô vendo aqui aquela questão de comparar, não é? Saber qual número inteiro é maior, qual número inteiro é menor. E a gente apresentou para vocês 3 proposições logo que nos dão garantias quanto ao número ser maior ou menor, sem a necessidade de ficar pensando em muita coisa. Quais foram as proposições? Primeira proposição: todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Já responde a letra A.
Quem é o maior aqui, professor? Ele quer o maior. O maior aqui, professor, vai ser um positivo. Por quê, professor? Porque qualquer número positivo é maior do que qualquer negativo. Estou vendo lá. Vamos terminar aqui. Professor, segunda proposição, o zero, ele é maior do que qualquer número negativo. O zero, ele é maior do que qualquer número negativo. Se você estiver comparando dois números positivos, gente, aí fica fácil. Porque se os dois números são positivos, o maior, eu até brinco, o maior é o maior, professor. Se eu comparo 5 com 3, quem é o maior? 5, professor. Agora, causa uma certa confusão quando nós comparamos dois números que são negativos. Por quê? Quando você está comparando dois números negativos, para você saber quem é o maior é sempre aquele que está mais próximo do zero, professor. Então, nesse caso aqui, a letra B, eu tenho 30. E eu tenho 0. Quem é o maior, professor? É o 30. O maior é o 30, professor. Lógico que é o 30. Professor, letra C, eu tenho menos 20 ou 0? Quem é maior? O 0. Que foi que eu acabei de colocar para vocês, que o 0 ele é maior do que qualquer número negativo. O 0 ganha de qualquer número negativo. E a última aqui, o senhor tem 10 positivo, 10 negativo. Primeira proposição que a gente colocou foi que todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então, o 10 positivo, ele obrigatoriamente ele é maior do que o 10 negativo. Fechou? Certinho, foi tranquilo, não foi? Agora, a gente tem que se habituar também, professor, a comparar esses números usando aquelas simbologias matemáticas. O maior, o símbolo do maior, o símbolo do menor, porque existem situações, problemas, onde ele pede para a gente colocar uma sequência numérica em ordem crescente. Quando vocês estiverem no ensino médio, não precisa nem ser no ensino médio, não. Próximo ano, EJA etapa 5, tem um conteúdo da estatística, que pede para você colocar os dados em ordem crescente. Gabriel já sabe até o que é que eu estou falando. Professor, em ordem crescente é o senhor colocar os dados em rol, né, professor? Então, eu tenho que saber colocar os dados em ordem crescente. Professor, para isso eu tenho que saber quem é maior, quem é menor. Aqui, novamente, ele pergunta para mim quem é o maior desses números. Entre o menos 20 e o menos 10, alguns vão dizer, professor, é o 20. Não, é o menos 10. Por que é o menos 10? Você está comparando dois números negativos. Qual que é, professor, o maior número? Quando eu tenho dois números negativos, o maior é aquele que mais se aproxima do zero. Nesse caso aqui, o maior, professor, é o menos 10. A letra F, quem ganha é o 20 positivo. O professor não precisa nem pensar. Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Nem precisa vocês se preocuparem com isso. Professor, a outra lá, menos 50 mais 50. De novo, estou comparando o número negativo com o número positivo. Vocês não são iguais, não? Não, professor. O 50 positivo, ele é maior do que o 50 negativo. Prof, de novo, a letra H está comparando dois números negativos. Qual é o maior? Professor, o maior é menos 15. Por quê? Ele está mais próximo do zero. Ele está mais próximo do zero. Vocês entenderam aí? Deu certo? Aqui está tudo bem. Vamos então. Se tiver dúvida, pergunta. Prof, eu acho que eu já entendi. Se eu já entendi, eu gostaria que vocês passassem a comparar, só que agora usando a simbologia. Maior, menor ou igual. Professor, por que aquele símbolozinho eu leio maior? Gente, tudo isso está relacionado ao sentido da boquinha. Boquinha, professor? Como assim? Isso aqui, ó. Eu lembro do Pac-Man. Ficou parecendo a cabeça de um sapo. Não? Ou Pac-Man feio esse meu. Professor, o senhor está olhando, quem tiver aqui, ó, o número que o Pac-Man vai comer, professor, o número que o Pac-Man vai comer é o maior, professor. Então, eu leio, esse cara aqui é maior
do que o cara que está lá atrás do Pac-Man. Entendeu? Para mim não confundir, a boquinha que fica aberta, quem o Pac-Man vai comer é o maior. Entendeu? Quem o Pac-Man vai comer é o maior. Eu não tenho como eu esquecer a história do Pac-Man agora. Teve até um filme um dia desse aí, o Pixels. Achei até massa. Olha só, professor. Então, se a gente for comparar aqui a história do Pac-Man... Não, achei feio esse meu Pac-Man. Deixa eu fazer ele bonitinho. Não. Seriedade. Pac-Man feio. Professor, tô começando a entender. Então, aqui, ó. Tá a boca do Pac-Man. Não é isso, professor? Quem tiver... Ficou melhorzinho. Quem tiver aqui, professor, quem o Pac-Man vai comer é sempre o maior. Então, professor, se o número tivesse a traiçoeira, tu virar a boca do Pac-Man. No caso aqui, professor, eu ia escrever 2 e o 3. Eu vou botar a boca do Pac-Man para que lado? Para cá, ó. 3 é maior do que 2. Ou eu leio 2 é menor do que 3. 3 é maior que 2 ou 2 é menor do que 3. Contanto que para você não errar, é só você botar a boquinha do Pac-Man para o lado do maior. Tem erro? Tem não, professor, não erra de jeito nenhum. Ah, professor, então deixa eu ver se eu coloquei espaço. Ah, coloquei, ó. Então vamos lá, professor. Aqui, o senhor tem mais 2 para comparar com o mais 3, não é isso? Na letra B, o senhor tem o mais 5 para comparar com o menos 5. Letra C, menos 3 para comparar com o mais 4. O mais 1 para comparar com o menos 1. O menos 8 para comparar com o menos 2. Pode procurar no teu livrinho aí que tem questão, para você fazer isso bem aqui que nós estamos fazendo. 0 para comparar com o menos 5. Menos 2 para comparar com 0. Menos 2 para comparar com o menos 4. 40 com mais 40. Menos 30 com menos 10. Menos 85 com 85. E 100 comparado com menos 200. Vou botar até uma canetinha, vamos lá, para não ficar a mesma cor, um azulzinho, verde, pronto. Vou usar o sinal de verde, né? Sinal de verde. Tu lembra do joguinho do Pac-Man? Eu gosto de lembrar do Pac-Man porque é a boquinha do Pac-Man aberta. Ó, professor, maior, eu boto a boca do Pac-Man para o lado do maior, que é o 3. Eu boto a boca do Pac-Man para o lado do maior. Quem ganha ali é o 5 positivo. Ou seja, ali 5 é maior do que o menos 5. E o lá de cima, a letra A, o 3 é maior do que o 2. Só que quando a gente lê da esquerda para a direita, não é? Se o 3 eu sei que é maior do que o 2, na hora de ler eu leio 2 é menor do que 3. Prof, aqui, boca do Pac-Man aberta para o 4, professor. Na letra D, professor, letra D aqui, a boca do Pac-Man vai ficar para o 1, professor, aberta para o 1. Por quê? Porque 1 é positivo. Todo número positivo é maior do que qualquer número negativo. Professor, agora na letra E, os dois números são negativos. Eu sempre me confundo um pouquinho nessa parte. O maior número é aquele que estiver mais próximo do zero, professor. Então, o maior aqui é o menos 2. O zero, ele é maior do que qualquer número negativo. Então, respondemos rapidamente a letra F e a letra G, professor. Botei a boquinha do Pac-Man aberta para o zero, ó. Porque zero, entre 0 e menos 5, 0 ganha. Entre menos 2 e o 0, 0 ganha. 0 é maior do que qualquer número negativo. Professor, menos 2 menos 4. Professor, quem ganha é o menos 2. Boquinha aberta para o menos 2. Deu certo? Boquinha aberta para o menos 2. Professor, 40 e mais 40. Professor, aqui eles são
iguais, professor. Eles são iguais. São iguais, professor, mas aquele primeiro 40 não aparece o sinal. O que foi que a gente já vem conversando? A gente disse para vocês que quando eu não enxergo o sinal, não quer dizer que esse sinal não exista. Ele obrigatoriamente, quando ele não está ali, quando ele não está visível, porque existir, ele existe. Quando ele não está visível, ele é sempre mais. Ah, professor, então quer dizer que quando eu não enxergo, é mais. Isso. Quando você não enxergar, o sinal é mais. Então, a letra J, entre menos 30 e menos 10, o menos 10 ganha. Aqui, professor, o 85 ganha, porque ele é positivo. 85 positivo é maior do que 85 negativo. Prof, e a última aqui? Se eu tenho 100 positivo menos 200. Lógico, professor, que o 100 positivo, ele ganha, professor. E ganha de lavada, professor. Por quê? Porque ele é positivo, professor. Para você ter uma ideia, sabe quanto que o 100 é maior do que o 200? Professor, ele é, deixa eu ver, 100 menos 200 menos 300 unidades, professor, de diferença. Ou seja, o 100 ali, ele é 300, se fosse dinheiro, R$300 a mais do que o 200 negativo, professor. Porque o 200 negativo está lá atrás do zero, professor, bem atrás do zero. Entenderam como é que a gente usa a simbologia aí? Certeza? Então, toda vez que você colocar assim, professor, Pac-Man ficou feio agora. Quem fica aqui, professor, é o maior, professor. Professor, se o senhor desenhar o Pac-Man ao contrário, quem fica aqui, professor, desse lado, é o... Resumindo, professor, o que é que a gente está tentando colocar para vocês? Que a boquinha fica aberta sempre para o maior. Entendeu? Não tem erro. Se o maior for daquele lado, você põe para o lado de lá. Se o maior for para o lado de cá, você põe para o lado de cá. Deu certo? Você entendeu aí? Perfeito. Meus amores, a gente vai dar uma pausazinha super rápida. Só pausa, tá bom? Não é intervalo não. A gente volta já já com mais números inteiros. Até já.